Oi, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, do canal Smartiano, e estamos aqui para mais um vídeo. E antes de começar, eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Dessa vez, eu vou contar um pouco para vocês de como está sendo a minha experiência com esse monitor AOC Speed 24G2HE5 de 23,8 polegadas, painel IPS. Então, nós já estamos com esse monitor aí há aproximadamente um mês e eu vou contar para vocês como está sendo a minha experiência. Então, eu já posso dizer para vocês que eu não me arrependi da escolha. Realmente, o monitor é muito bom. Comparando com os outros monitores que eu tenho, da Philips e da Samsung, realmente esse monitor da AOC é muito melhor. A imagem é extremamente nítida, tem uma cor muito vibrante, então realmente é um monitor de muita qualidade. Então ele foi feito realmente com muito zelo, muito cuidado, a utilização do material de boa qualidade. Então realmente o monitor ele se destaca nesse quesito, né? No zelo, no cuidado da montagem, no material empregado e principalmente no seu painel IPS de 75 Hz e 1 milissegundo. Eu separei a análise em prós e contras, motivos para comprar e motivos para não comprar o monitor da AOC. Então, começamos pelos prós. Primeiro motivo para comprar esse monitor. O primeiro motivo para comprar o monitor é a resolução máxima de 1920 por 1080, ou seja, é um monitor Full HD. Hoje em dia nós temos jogos cada vez mais avançados que exigem inclusive monitores 4K, mas ter um monitor Full HD já faz uma grande diferença. Segundo motivo para a compra do monitor AOC. Já falamos da resolução da tela, que é Full HD, agora vamos falar também do tamanho. Então, sobre o tamanho do monitor, se vai usá-lo numa mesa e com uma cadeira próxima, no caso, quem está trabalhando, quem está jogando, pessoal do home office, 24 polegadas já oferece uma boa experiência de uso. É claro que se tiver condições financeiras, puder comprar um monitor maior, então você pode inclusive utilizar para assistir filme, ver televisão, mas para quem procura um monitor de jogo e trabalho, manter pelo menos um monitor de 24 polegadas para não perder em qualidade de imagem. Terceiro motivo para a compra do monitor é o seu painel IPS. Então, o que significa painel IPS? Traduzindo, significa comutação em mesmo plano. O IPS é uma forma de painel LCD em que os cristais líquidos responsáveis pela formação dos pixels e, consequentemente, das imagens, segue um alinhamento horizontal bem preciso. Essa característica faz com que a tela IPS seja ótima em difundir imagem e cor. Então, a tecnologia IPS tem como principal destaque a capacidade de grande fidelidade de cor, independente do ângulo de visão. Isso significa, na prática, que você pode olhar para a tela de ângulos mais abertos, sem que a imagem fique distorcida ou perca a qualidade de cor. Isso serve também para Smart TVs. Quarto motivo para a compra do monitor é o tempo de resposta mais curto. Medido em milissegundos, o tempo-resposta nada mais é que a velocidade que um pixel leva para mudar do preto para o branco ou para alternar seus tons de cinza. Para jogos, a medida representa o quão natural parecerá a imagem em movimento para você. Quanto menor o tempo de resposta, mais suaves serão os movimentos. Tempos de resposta mais altos tendem a criar borrões ao mexer rápido com a câmera em jogo de tiro ou de corrida. Por exemplo, isso acontece pelo fato do pixel ter demorado demais para fazer a troca das cores ou sombras. Então, ter um monitor
com tempo de resposta mais curto, de 1 milissegundo, é ideal para quem vai jogar e muito bom para quem vai trabalhar. E o quinto motivo para a compra do monitor é a sua taxa de atualização. Medido em Hz, a taxa de atualização é, bem como o próprio nome diz, o número de vezes que a imagem na tela atualiza por segundo. Outra função é medir quantos quadros também por segundo o monitor em questão é capaz de gerar e principalmente sustentar. Os displays atuais trabalham com as seguintes frequências: 60 Hz, 144 Hz e os monitores mais tops, mais caros, 240 Hz. Então, esse monitor é um monitor de 75 Hz, ou seja, eu considero um monitor intermediário e com uma boa taxa de atualização. Ela não é tão alta, mas também não é um monitor com taxa de atualização padrão de 60 Hz. Então, galera, eu escolhi esses 5 motivos para a compra do monitor. Os prós: primeiro, ele é um monitor Full HD. Segundo, um monitor de 23,8 polegadas. Terceiro, tem painel IPS. Quarto, tem um tempo de resposta de 1 milissegundo. Quinto, tem frequência de 75 Hz. Eu, inclusive, poderia elencar mais bons motivos para a compra do monitor, como a qualidade, o AdaptSync, mas resolvi escolher esses 5 por conta do tempo do vídeo. Vamos agora aos pontos negativos. Por que não comprar esse monitor? O primeiro ponto negativo para não comprar esse monitor é o preço. Esse monitor hoje, se você buscar aí no Google ou no Zoom, você vai verificar que ele está custando acima de R$1.000. E por esse valor realmente não compensa. Eu estou verificando e hoje o monitor gamer Sniper, que é da mesma linha de 27 polegadas, está custando R$ 1.124,91 no site da Magalu. Então, não vale a pena investir mais de R$1.000 se você já pode comprar um de 27 polegadas. Então, o preço realmente hoje está sendo considerado um ponto muito negativo na compra desse monitor, que já custou por volta de R$750 há alguns meses atrás. O segundo ponto negativo para a aquisição desse monitor são as suas conexões. Esse monitor só vem com uma entrada VGA e uma entrada HDMI 1.4. Ele deveria ter pelo menos uma entrada DisplayPort 1.2 e uma entrada para headset. Então seria o ideal ele ter não só VGA e HDMI, mas a entrada DisplayPort e a entrada para headset, que é a entrada e saída de áudio. O terceiro ponto negativo também é referente ao som. Esse monitor ele não tem saídas para fone de ouvido e também não tem alto-falantes embutidos. Ou seja, uma pessoa que deseja um monitor para jogar em um console, exemplo, o PS5, essa pessoa não poderá reproduzir o som do console no monitor. Terá que buscar uma outra alternativa. Quarto ponto negativo para não comprar o monitor: ele não tem ajuste de inclinação. Embora você possa ajustar nas laterais, na inclinação isso não é possível. Quinto e último motivo para não comprar o monitor: ele tem as teclas de difícil manuseio e ultrapassadas. Então vocês viram no vídeo que eu estou mostrando as configurações de imagem, como proceder, como passar, como fazer os ajustes no monitor. Então, essas teclas elas estão bem escondidinhas embaixo do monitor, são ultrapassadas e de difícil acesso. Às vezes você tem dificuldade em manusear, em fazer as alterações. Resumindo os contras: primeiro, o preço, que realmente está fora de controle. Segundo, ter apenas entrada VGA e HDMI 1.4. Terceiro, não ter som e nem saída para áudio. Quarto,
não tem ajuste de inclinação. E quinto, as teclas são de difícil manuseio e ultrapassadas. Fazendo uma análise geral, tirando a questão do preço, eu ainda acho que os prós superam os contras. Mas façam aí a análise de vocês e comentem aí se vocês gostaram, se vocês acham que realmente vale a pena ou se não vale a pena comprar esse monitor. Então, galera, peço aí que se inscreva no canal, deixe seu like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!